Quero novamente dar boa noite a todos vocês. A gente está iniciando mais uma aula nossa aí, né, da unidade 4, onde nós estamos agora trabalhando algumas atuações. E nessa unidade 4 ele fala sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro do ECA a gente fala sobre alguns pontos de direito da criança e do adolescente. A gente já falou sobre o processo de alienação parental, mas hoje eu trouxe um tema muito relevante para a área do direito junto à psicologia, que é justamente esse tema que vocês podem ver aí, que é a psicologia e o processo de adoção. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a atuação do psicólogo diante do processo de adoção de crianças e até mesmo de pessoas adultas, tá bom? E a gente vai falar sobre o ordenamento jurídico dentro desse conceito da psicologia em si. Então, primeiramente, eu trouxe uma situação problema, né, onde a gente vai debater em cima disso e ao final da aula vocês precisam saber responder essa situação problema, tá bom? Só um instantinho. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar. E a nossa situação problema, ela vem da seguinte forma. Passados 7 anos, desde o falecimento de seus pais, Pedro Malta, já com 10 anos de idade, superou o trauma da perda e estreitou mais ainda os laços de amor e carinhos com o tio Fabrício, com quem passou a conviver desde que ficou órfão, e quem se tornou sua referência paterna. Diante de tal fato, Fabrício procurou novamente o seu escritório de advocacia, no caso vocês, que serão futuros juristas, para maiores informações sobre a possibilidade de adoção do sobrinho, no caso, na adoção de Pedro Malta. Seu chefe, o advogado Antônio Vicente, ao receber Fabrício, solicitou que você continuasse a acompanhar o caso, cuidando, assim, da adoção e das dúvidas de Fabrício. Primeiro ponto. É possível que um tutor possa adotar seu tutelado? Primeira pergunta que se tem. Se sim, quais são as exigências para confirmar a adoção? Então, aqui vem uma pergunta, se é possível uma pessoa que tem uma tutela, né, poder adotar, e que se a resposta de vocês for sim, quais são as exigências para confirmar essa adoção? E se não, o porquê, tá? Segundo, e a adoção poderá ser realizada por ato extrajudicial? A gente vai falar sobre esse ato extrajudicial, o que seria, tá? Ou depende de atuação do juiz? Então, é uma outra pergunta que vocês devem responder. Se essa adoção poderá ser de forma extrajudicial ou se somente pelo processo de autorização de um juiz, tá bom? Essa é a situação problema destacada. Então, pessoal, a gente vai falar sobre a adoção e o processo jurídico. Primeiramente, a promulgação da Lei 12.010 de 2009, Lei Nacional da Adoção, culminou na revogação de vários artigos do Código Civil Brasileiro. Então, o que aconteceu? Conforme essa nova modificação da lei, né, do processo de adoção nacional, se modificou o papel do processo civil para a adoção. O que acontece? Para quem é responsável hoje para o processo de adoção, não é só o processo civil, mas também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que isso? Levando em consideração os fatos de convivência, os fatos de bem-estar de uma criança e do adolescente, é necessário seguir uma regra, um ordenamento jurídico do processo do ECA, desse Estatuto da Criança e do Adolescente,
que ele pontua alguns aspectos básicos para que possa se manter nesse sujeito uma relação saudável com seu adotante e com uma relação boa, uma boa saúde, que a gente já falou sobre isso, biopsicossocial. Quem pode me responder o que é o processo biopsicossocial, hein? Quem pode me responder? Eu acho que seja uma psicologia da vida social, alguma coisa nesse termo, não é não? Essa é a biológico. Vai lá, Wendel. Biológico, psicológico e social, né? Biológico, psicológico e social. Certo. Aldri, fala aí. É a nova visão que se tem, porque no princípio, né, se acreditava mais na questão dos aspectos externos, né, que definiam a questão do sujeito, depois passou a ter aquela questão mais da fisiológica, né, e hoje a gente tem essa visão que todos esses fatores vão contribuir para a formação da personalidade do indivíduo. Tudo bem. Isso mesmo. Você e o Wendel, né, se complementaram nas respostas muito bem. Parabéns aos dois. É isso aí mesmo. Tanto o Wendel, que traz a visão biológica, psicológica e social, abrange com a ideia que o Aldre trouxe. Pessoal, conforme o ECA, ela vai buscar levar uma boa relação do sujeito, né, ou seja, dessa criança e do adolescente, para um processo de saúde biológica, uma saúde psicológica e uma saúde social. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, vou repetir novamente isso, ela destaca que o sujeito biopsicossocial é o sujeito que tem em seu, né, processo de saúde um bem-estar. E eles destacam que o conceito de saúde hoje é ter bem-estar. Anteriormente, a Organização Mundial de Saúde dava um entendimento sobre saúde, sendo somente uma ideia de ausência de doença. E eles modificam essa ideia. Eles destacam hoje que a saúde é um bem-estar, onde eu tenho uma relação tanto de lazer, psicológico, social, trabalho, né, familiar e assim por diante. Então, é muito tanto que a gente destaca sempre que a gente tem, para buscar um bem-estar, a gente precisa de um cuidado amplo. Não retirando essa ideia, o ECA, quando vai se trabalhar sobre o processo de adoção, a gente vai falar um pouco sobre a visão da psicologia no processo de adoção, que é muito importante, como nós atuamos na investigação. Nós buscamos levar essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, a um processo de adoção que leve ele a uma boa relação com a sua nova família. Porque ele está saindo de um leito, muitas das vezes, de abandono. Então, a gente já sabe que uma relação social e psicológica já está fragilizada. Muitas das vezes, até mesmo o físico. Né? É o que a gente debateu na última aula, quando a gente falou sobre psicologia e direito da família, onde a gente destaca que a família ela é o alicerce, né? Ela é a base de uma sociedade. Isso a gente traz uma visão bem filosófica, tá? Eu falei isso na última aula e repito, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que a gente precisa levar a um lar desse sujeito que ele se sinta acolhido, tanto fisicamente, psicologicamente, socialmente. Como nós falamos, hoje não se foca tanto nas questões de dinheiro, né? Questões econômicas. Anteriormente, se via muito, quem cuidava desse processo da lei de adoção era somente o direito civil. Só que conforme as modificações ocorreram, né, principalmente na promulgação dessa lei 12.010 e 2009, passa-se por uma modificação da responsabilidade civil. E essa responsabilidade ela fica voltada
para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, o que seria a adoção? Né? A adoção, eu achei essa citação aqui, né, que eu acho muito interessante falar sobre isso. Eu vou mandar para vocês um texto, mas a adoção é o quê? É o ato de amor em atribuir a condição de filho ao adotado. Vou por partes para a gente poder debater, porque eu acho isso aqui muito interessante. No momento em que eu atribuo ao ato, né, de adotar, quando eu atribuo uma função, eu delego, né, essa função de filho a uma criança, eu estou dando a ela, né, atribuindo a essa relação um ato de amor, que a gente chama sobre filiação artificial, ou seja, é uma relação de pai, filho, mãe, filho artificial. Por que uma condição de amor? Porque, como a gente viu, as relações de família, a família é o quê? Todo aquele grupo de pessoas, né? Seja ela casada, matrimonialmente, união estável, ou separada, divorciada, viúvo ou solteiro, que possa construir uma família. Então, quando eu contribuo com esse ato de amor, eu estou colocando, eu estou dando posição a um sujeito. E esse sujeito ocupa uma posição de filho, tá? Com os mesmos direitos e deveres dos filhos naturais. Ou seja, no momento em que eu adoto e eu atribuo a esse sujeito uma condição de filho, eu estou atribuindo ele não só o ato de amor, mas eu estou atribuindo dele também os processos de direitos e deveres dos filhos naturais. Isso faz com que nós mantenhamos aí o que a nossa Constituição Federal diz lá no artigo 5º, né? Onde ela destaca que todos nós somos iguais, tá? Tanto que esse processo de ter os mesmos direitos, eles também são incluídos nas questões sucessórias. Ou seja, no momento em que uma criança, né, é adotada, se esses pais virem a óbito, eles têm o direito do processo de sucessão, ou seja, herdar, né, aí um processo de herança patrimonial, de patrimônios dessa família, mesmo que não esteja em testamento, tá bom? Então, esse seria um ato de amor, e aí a gente mantém-se o artigo 5º da Constituição Federal. Desligando de qualquer vínculo dos pais e parentes naturais, salvo os impedimentos matrimoniais. Ou seja, porque salvo, eu vou falar sobre salvos em relações patrimoniais, né, impedimentos matrimoniais, desculpa, mas por que ele perde esse vínculo? Essa criança ela vai perder todo o processo de contato. Não é à toa que no processo de finalização da adoção, o adotante ele vai atribuir a esse adotado um papel de filho com sobrenome, né? Ele pode modificar o sobrenome, até mesmo o nome e o prenome desse sujeito. Ele pode incluir esse sujeito em determinadas áreas, por exemplo, em plano de saúde, escola, enfim, para que ele tenha um vínculo, né, uma filiação artificial, mas que se torne um ato de amor completo. Por isso que a gente fala e eu foco no processo biopsicossocial. Porque se eu estou adotando uma criança, eu tenho que suprir todas as necessidades delas nos 3 fatores destacados pela Organização Mundial de Saúde. Afinal, como se diz no processo da família, né, do direito da família, o bem maior é a vida, e a vida nessa questão de adoção, o bem maior é a vida desse adotado, tá bom? Quem tiver dúvidas, levanta a mãozinha aí para poder falar. Certo? Pois bem. Por que salvo os impedimentos matrimoniais? Existem situações em que o cônjuge, né, ele é casado, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Ele é casado com determinada mulher, ou essa mulher é adotada com determinado sujeito, e ela se separa. E essa separação, ela pode se tornar algo bem
amigável, afetivo, emocional, e eles mantêm-se os laços afetivos. É possível que essa mãe, né, que foi casada com esse rapaz, ela adote essa criança, né, e ele se torne filho dela, ou vice-versa. Sendo que o nosso artigo do ECA, aí a gente vai lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 42, anotem isso para depois vocês pesquisarem, isso é muito importante para quem tem interesse de atuar na área civil. Ela destaca o seguinte lá no artigo 42 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no momento em que há o divórcio e uma das partes, eles adotam essa outra criança, judicialmente, né, porque todo processo de adoção a gente vai ver que precisa passar por um processo atribuído judicialmente, essa criança ela só vai poder ser adotada se comprovada os princípios da afetividade entre os cônjuges, ou seja, esses ex-cônjuges devem manter uma relação afetiva, emocional estável, uma boa comunicação e não violar o princípio da integridade geral que nós falamos anteriormente. Então, para que eu possa adotar um filho, né, eu preciso manter-se nessa vida, né, vida. Por que salvo em matrimônios? Porque muitas das vezes, não separado, mas se casando com uma mulher, né, que já tenha um filho, ou um esposo que já tenha um filho, é possível que eu adote e eu se torne o pai, conforme a legislação, a ECA, né, a gente se torne aí pai. Então, salvo nessas questões, né, eu não vou perder, e por isso que é salvo os impedimentos matrimoniais. Se eu vou me casar com uma mulher e ela tem um filho e eu vou adotá-lo, ele não vai perder o contato com a mãe biológica, ou seja, ele não vai perder o vínculo com os pais ou parentes naturais, beleza? Isso é possível. Conforme expresso no ECA, tanto na adoção de menor quanto do maior, é atualmente dispensável a ação judicial. Então, assim, tanto na adoção de menores de idade, quanto nos de maiores, né? Lembrando, quando eu vou adotar uma pessoa que é menor de idade, os trâmites dão através do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da vara da criança e do adolescente. No momento em que eu vou adotar um adulto, isso um maior de 18 anos, que acontece, eu já não vou pelo ECA, pela vara da criança e do adolescente. Eu vou pela vara da família. Por isso que na aula passada nós vimos a composição familiar, para que vocês possam entender a forma de trâmite pela vara da família. Então, se eu adotar uma criança maior de 18 anos, um adulto no caso, eu já não vou pela vara da criança e do adolescente, eu vou pela vara da família, tá? Então, assim, tanto um quanto o outro deve ser realizado, é indispensável, ações judiciais. Nenhuma adoção, pode ser extrajudicial. O que é extrajudicial, pessoal? Por exemplo, o divórcio. Se a gente for olhar para a lei do divórcio, lá no processo civil, a lei do divórcio ela destaca o seguinte, que hoje é possível, anteriormente, a gente estava falando sobre família, anteriormente para você ter a solicitação do divórcio, somente o marido poderia fazer, e era feito todo um processo de julgamento, trâmite jurídico, e assim vai, uma questão morosa. Conforme os novos ordenamentos aí do Código Civil, a lei do divórcio ela se modifica. Então, hoje, é possível você se divorciar extrajudicialmente. O que é isso? É a forma onde tem um consentimento de ambas as partes, só que para isso acontecer, é preciso que não se tenha incapazes absolutos. Quem são os incapazes absolutos mesmo, hein? Menores de 16 anos. Muito bem, menores de 16 anos. Eu não posso ter menores de 16 anos, né? Eu tenho que estar num fórum, num cartório de pessoas naturais,
cartório de pessoas naturais, precisa estar presente, apresentar junto, né, me apresentar junto com um advogado, para que essa sentença ela venha assinada, e também a presença do servidor jurídico responsável pelo cartório de pessoas naturais. Você ia falar, Aldre? Até 18 anos, professor, é a questão da inimputabilidade, né? Imputabilidade, né? Inimputabilidade é lá no processo penal, tá? Aqui no Código Civil a gente não trabalha com inimputáveis, nós trabalhamos com incapazes. Incapazes absolutos são todos aqueles menores de 16 anos. Incapazes relativamente são os de 16 até 18 anos. E os maiores de 18 anos, comprovando a sua incapacidade, eles vão ser incapazes relativamente também, tá? Ok? Ok, professor. Esclarecido. Então, assim, pessoal, extrajudicial, isso quer dizer o quê? Eu não preciso passar por um processo jurídico moroso, né? Por um processo de julgamento, por abertura de um processo, e assim vai. Eu não preciso disso. Extrajudicial já está dizendo, fora, é externo aos trâmites jurídicos exigidos. É como se fosse uma questão do divórcio consensual, né? Onde os dois entram em um consenso e eles conseguem aí o processo de divórcio sem maiores prejuízos, né? Que a gente disse que a separação é no litígio, salvo engano, né? No litigioso, né? Que é quando ambos têm, não sei se é o litigioso, eu tenho que dar uma olhada, que ambos têm aí consciência sobre o processo de divórcio e eles estão em acordo. Quando não se tem bens a se compartilhar também, ou se tem os bens, já que eles casaram, por exemplo, com comunhão parcial de bens, e eles têm já em mente qual será a divisão, eles podem fazer também extrajudicialmente. No processo da adoção, não. Na adoção, todo tipo de adoção, tanto com adultos como com crianças e adolescentes, devem passar pelo processo de ação judicial. A gente vai entender mais à frente a importância dessa ação judicial, por que disso, por que necessita uma avaliação, e aí a gente adentra aos trabalhos da avaliação psicológica novamente, diante dos processos de adoção, tá bom? Professor, Oi. na maioria das vezes os processos litigiosos é porque envolve a separação de bens e nunca o pessoal tão de acordo. Mas a partir da hora que teve um juiz do Rio Grande do Sul que agora fez uma jurisprudência, ele definiu que faz o divórcio primeiro para depois fazer a partilha de bens, porque a maioria dos advogados pede a partilha de bens junto com o divórcio. Esse aí é o chamado litigioso. Agora, esse consensual é quando todo mundo quer, igual o senhor falou, quando está todo mundo decidido já, isso é meu, isso é seu, e vamos para a justiça só para legalizar mesmo. Isso mesmo. O litigioso é quando precisa desse processo jurídico, né? Pois bem, pessoal. Agora eu pergunto para vocês. Quem tem legitimidade para adotar? Vamos lá, eu quero ouvi-los. Quem tem legitimidade para fazer o processo, para ser um adotante? Geralmente, é o meu pensamento, geralmente a pessoa que tem legitimidade para adotar, salvo os parentes, tios, avós e mais próximos, né, consanguíneo, as pessoas de boa índole e que tem uma vida ilibada, alguma coisa desse tipo, né? E que tem alguma correlação à pessoa ser adotada. É meu pensamento, eu não sei se a lei é desse jeito. Não, tranquilo. Tranquilo. Muito bem colocado. Fome.
Bom, professor, pela lei, né, é o adulto maior de 18 anos que pelo menos seja 16 anos mais velho que o adotando. É isso mesmo? Isso mesmo. É um dos critérios. Uhum. É um dos critérios para adotar mais de 18 anos. Para que eu possa adotar, o adotante, eu tenho que ter uma diferença de idade de no mínimo 16 anos de idade. Muito bem. Esses são alguns critérios, né? A legitimidade. Quem pode adotar? Alessandra. Falar sobre a adoção, a questão ter um emprego também, né, fixo, Ter um é emprego necessário, fixo. Sim. Bem, né? ter um emprego fixo. Sim. Auxiliadora? Professor, também precisa que as pessoas que vão adotar tenham uma união estável, ou casados, ou que vivam com uma união estável, imagino. Entendi. Ou ter um casamento uma relação matrimonial, ou através de uma não matrimonial, que é a união estável. Nós falamos dos tipos de casamento anteriormente. Não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Wendel, eu passo para você, Alessandra. Professor, mas uma pessoa solteira, no caso, também pode adotar, né? Muito bem colocado. Será? E aí? Eu É isso acho que eu que queria sim, porque falar. nada impede. Muito E bem, vamos ver. hoje, e hoje, assim, pelo que eu vi, assim, a maior deficiência é porque muitos casais realmente querem adotar, mas só querem adotar até 3 anos, né? A partir dessa faixa etária, praticamente eles já estão dispensando. E aí a gente entra no que a gente fala da psicologia, o filho idealizado. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é uma coisa que vocês, como futuros juristas, precisam desmistificar tais atuações de pessoas que procurem vocês, né, para esse processo de adoção. Alessandra. Alessandra? Acho que ela não está me ouvindo. Tá, você está me ouvindo? Professor, Tô tá me sim. ouvindo? Agora eu tô, Alessandra. Só um instantinho, Tássia, desculpa. Ok. Eu acho que Pode- caiu. pode- Antes tinha que ser, né, um casal, né, ou, no caso, um casal, né? Agora, o que ele estava falando, é uma pessoa solteira que tenha, pelo menos assim, creio eu, que residência fixa, um emprego fixo, que tenha, não tenha antecedentes, né? Bom, eu estou colocando a minha opinião. Eu Sim, acho sim. que uma pessoa solteira pode. Bom, é um questionamento que a gente vai levantar justamente sobre isso. Muito bem. Tássia, pode falar. Bem, era justamente para falar essa questão aí de ser solteiro, né? Ali ele fala que precisa comprovar que há uma relação familiar, né? Agora aí que fica a dúvida se ele tem que ser comprovada essa estabilidade familiar por ter um companheiro ou uma companheira, ou se é ter intrafamiliar com os parentes dentro de casa. É isso que eu não entendi também. Então vamos lá. Tem que ter uma estabilidade Familiar. familiar, certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Auxiliadora. Professor, é porque eu também não soube me explicar. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 42, e o parágrafo é o segundo, que é o caso da adoção conjunta. Eu não me referi à adoção conjunta na hora que eu falo sobre terem uma união estável ou serem casados, só para corrigir. Ah, tá. Não, tranquilo. Tranquilo. Não esqueçam de baixar a mãozinha, viu? Alessandra, Tássia e Maria Auxiliadora.
Audrey, você quer falar? A adoção, o primeiro passo, né, segundo o ECA, no caso, é esgotar todas as tentativas da criança permanecer na família natural, né? Esse é o primeiro critério, né, que tem que se observar. Tem que, antes de tudo, esgotar, né, os recursos. Sim, se esgotar os recursos dentro do processo não só da família natural, mas sim de seus ascendentes e descendentes, né, que eles chamam, que é de linha reta. É o núcleo familiar ali, né? Aquele que é o vínculo mais próximo, afetivo, né, da criança, né? O ECA, ele traz justamente essa ideia que se manter uma relação familiar que é a relação com a família natural, seria mais saudável para a criança, né? Assim se dizia. Hoje já não se tem mais essa ideia, né? A ideia que se tem é a busca de uma qualidade, né, tanto biopsicossocial dessa criança na relação em que ela se encontra. Wendel. Professor, mas eu não entendi a questão do artigo 42, no inciso 1A, que não pode adotar excedentes e os irmãos do adotado. Como é que é? Porque lá no artigo 42, o inciso 1, fala que não podem adotar os antecedentes e os irmãos do adotado. Tá. Do adotando, né, no caso. O adotando. Porque assim, não é que é vedado, geralmente, mas assim, ó, em relação ao processo de adoção, os ascendentes são quem? São os avós, né? São essas de linha vertical, certo? Então, assim, eles olham essa ideia de que não há uma possibilidade de adoção direta. Porque é viável, por exemplo, os avós, né, terem essa guarda, essa tutela, sem um processo de adoção. Eles não seriam adotados, eles seriam passado o processo de guarda. Você entende? Não é uma então, no adoção. caso, como se fosse automático. É automático, não é um processo adotivo. Então, se eu tenho um filho, para que os avós tenham a tutela, eles não precisam adotar. É somente o trâmite do processo de guarda. Então, eles passam a ser guardiões dessa criança. Da mesma forma dos irmãos. Os irmãos, e aí a gente tem que levar o critério também, que o irmão ele precisa ser maior de idade, ele atende os mesmos critérios da adoção, né? Maiores de idade, como a Alessandra mesmo falou, ter um emprego, uma residência fixa, uma estabilidade socioeconômica. Se ele tiver condições de ter criar esse irmão, ele não passa pelo processo de adoção também. Ele passa pelo processo de guarda. Então, você não teria que entrar em um processo jurídico para adotar, mas sim para ter a guarda, que é diferente. Entendeu? Deu para entender, Wendel? Deu sim, mano. Deu sim. Valeu. Mariana. Professor, no caso meu, é uma dúvida. Pode falar. Tem uma criança que ela foi entregue à minha prima antes de completar 1 ano. Ela era bem distante, prima distante, né, do pai da criança. Só que quem tinha a guarda da criança era o pai. A mãe não tinha, porque era viciada em drogas e morava na rua. Antes do meu primo passar a guarda para minha prima, né, ele morreu. Acho que não deu nem 1 semana, mataram ele. E agora fica um pouco difícil para ela conseguir adotar a criança, né? Já que, no caso, ele não está mais vivo. E, no caso, a mulher também quer a guarda da criança agora, a mãe da criança. Só que ela não tem estabilidade nenhuma, né? A mãe quer a guarda? A guarda da criança. Só que a guarda não era dela, a guarda era do pai da criança, né? Mas aí é que tá.
que acontece? Isso aí está muito ligado ao nosso caso, nossa situação, um problema, onde se tem um tio, né, um tio que é irmão do rapaz que morreu, é isso? Ela é irmã do rapaz que morreu? Não, é prima distante. Na verdade, eles nunca nem tinham se visto. Ele viu ela a primeira vez e como ela tem dinheiro, né? Ele pediu para que ela ficasse com a criança. De acordo com um artigo também 42, acho que é lá no inciso 5 ou é 4, não sei. Os descendentes para adotar tem que ser até no máximo terceiro ou quarto grau, salvo engano. Se for primo muito distante, se não for primo, parece que é até terceiro grau. Se for acima de terceiro grau, ela não tem esse ordenamento jurídico, ela precisaria passar por um processo de adoção judicial com causa e tudo. Como essa criança, ela tem uma mãe, então ela não é restrita à mãe, ela tem essa relação, né, de família natural. Se ela tiver avós, a justiça, por isso que o Suami, acho que foi o Suami ou foi o Aldrey, acho que foi o Aldrey, ele trouxe o seguinte: para que se essa criança possa ser adotada, primeiramente deve-se, né, passar, se esgotar todas as tentativas de relação vincular com a família natural. Então, assim, se a sua filha, se a sua prima hoje tem a guarda dessa criança, ela está com essa criança, e essa mãe entrar com processo judicial, ela vai ganhar porque a sua prima, sua tia, não lembro o que é, ela está tendo essa criança de forma meio que não judicialmente ilegal, né? A guarda não pode estar com ela. Comprovado, e aí a gente volta na nossa relação de família da aula passada e de agora. Comprovado que essa criança permanecendo em uma relação familiar com essa mãe natural é algo prejudicial para ela, que vai quebrar os princípios da afetividade e da integridade da criança. É possível, e também comprovado que há um vínculo afetivo, né, entre ela e essa sua prima, judicialmente, após um trabalho interdisciplinar de psicólogo, advogado, que é o promotor, né, o assistente social e o juiz, que é o trâmite jurídico, comprovado que para o bem maior dessa criança é mais viável ela ficar com a sua prima ela ganha a tutela, né, ela ganha, na verdade, o processo de adoção para ficar com essa criança, se for desejo dela. Um aconselhamento que eu faço nessa área é ela poder procurar um advogado para que ela possa fazer os trâmites necessários para a realização da adoção, se for o desejo dela. Tá? É uma das... Não sei, é o pensamento meu. Tá? E assim, a criança tem 2 anos, né? A mãe só se interessou agora. Deu a louca. Mas mesmo assim, tem 2 anos. Há quanto tempo o pai dessa criança faleceu? Tem que levar tudo isso em consideração. Quanto tempo ela faleceu? Há quanto tempo ela mora com essa sua prima? Tendo prova de que ela mora há mais de 2 anos, isso já é bom, porque já se tem uma ideia de que todo o processo de guarda que a gente falou lá, a moradia, a cuidados, a proteção, foi ela que supriu. E a afetividade. Suprindo essas necessidades e percebendo que a melhor qualidade é a criança permanecer com ela, ela vai permanecer. O que eu trago é o seguinte: não se pode fugir dos ordenamentos jurídicos. Nós temos uma jurisprudência a ser seguida. Tá? Professor. Deixa o Wendel sua mão primeiro, o Hércules. Daqui a pouco eu passo para você. Tá? Deixa eu só ele falar. Era isso mesmo que eu ia perguntar, porque assim, já que o pai já tinha guarda, porque para tirar a guarda de uma mãe já não é fácil, né? Só se a mãe for muito, né, muito desequilibrada, né, muito fora muito fora, né, da sociedade, né, assim, né, questão pode ser drogada, alguma coisa do tipo. Então, assim, aí depois de muitos anos, essa mãe vai e volta, sendo que ela já tá, mesmo que esteja
com um parente de 4º grau. Se a pessoa conseguir alegar que essa mãe é totalmente incompatível para criar uma criança, ela pode ganhar, não? Sim, com Porque certeza. eu acho que o ECA vai prezar pelo quê? Pelo bem-estar da criança e do adolescente, né? Exatamente. Hoje, o que se foca, o que se idealiza é justamente a proteção integral da criança, né? O princípio da afetividade, proteção integral. E o ECA mesmo destaca que é um dever, né, de seu cuidador, né, oferecer bem-estar. E a gente volta para aquela ideia da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde. Oferecer um bem-estar, proteção, casa, alimentação, educação e manutenção pessoal. Então, se essa mãe biológica, segundo o ECA, não tiver condições de oferecer isso, que é um direito da criança, um dever dos pais, se ela não tem essa capacidade, aí ela perde total direito. Só que tem todo o processo avaliativo, assistente social. Eu acho que a Maria Auxiliadora é assistente social, né, Maria? Sou não, professor. Eu sou gestora de política. Gestora, é verdade, é verdade. É porque eu confundi você com outra aluna que é da área de serviço social, desculpa. Mas é uma atuação muito importante aí do assistente social, que é ele que vai fazer todo o processo inicial de campo, de análise, de pesquisa, de coleta. E não é só ele, é ele o psicólogo. Tá? Fala aí, Hércules. Professor, quem falou aí, por último aí, eu não sei quem é, foi o seu amigo que falou, não? Wendel. Apesar do que o Wendel falou, que uma mãe está às margens da sociedade com um problema de dependência química, é um fator muito importante que pode até tirar a guarda, você entendeu? De uma mãe. Agora, o laço de mãe e filho é um laço muito forte. Apesar dela não ter as condições, mas é um laço muito forte. E a justiça olha muito para isso. Tem muitas famílias aí que vivem até de sacolão, passando até necessidade, mas o juiz raramente tira a guarda de uma mãe. Agora, para montar um processo onde uma mãe vive às margens da sociedade, com um problema de dependência química e outros problemas mais, pode ser até enquadrada no artigo 156, 155, furto qualificado, alguma coisa assim, pode contribuir, são fortes indícios para tirar a guarda. Mas eu acredito que não seja fácil tirar a guarda de uma mãe. Apesar que esse caso que essa nossa amiga expôs, é um caso, entendeu, que já está mais massificado para a tia tomar conta, porque ela já cria a criança. E a gente tem que levar em consideração, Hércules, também, é muito interessante o que você falou, que de fato, ainda hoje, ainda se preza muito, porque assim, pessoal, o nosso Estado, ele se tornou laico, mas ele, anterior de se tornar laico, nós tínhamos um ordenamento, já passo para você, Wendel, um ordenamento católico, né? Vocês sabem que anteriormente os casamentos, os registros, tudo era feito pela Igreja Católica, né? E isso aí a gente pode estudar em, por exemplo, Psicologia Civil e Estado. Vocês podem ver isso, né? A evolução do processo de Estado. Quando isso acaba? No momento em que se torna um Estado laico. Beleza. Quando ele se torna, mas ele não se perde, aí a gente volta naquele texto sobre lei fundamental de Kelsen e lei fundamental de Freud. Por quê? Porque não se perde a primeira lei fundamental, que é o quê? Manter os laços familiares. Entre mãe e figura materna e paterna é natural. Então, ainda se vê muito isso. Porém, essa ideia que você traz foi muito... Há um tempo atrás ainda está se desfazendo. Mas hoje já não se olha tanto para isso. Hoje o ECA, nessa questão da adoção, como não é mais um direito, né? não é um ordenamento só do processo civil, mas também do ECA, né?
é visado a qualidade, o bem-estar dessa criança. Se essa mãe ela é dependente química, né, que a gente chama de dependente químico, uma doença, isso é uma doença, tá, pessoal? Dependência química hoje é doença, é tratável, é incurável, tá? Não tem cura, tá? Se ela passar por um processo de tratamento, por todo um processo, e essa criança não ter sido adotada por essa mãe, ela tem um direito, sim, de ainda manter a guarda. No entanto, se depois essa criança for adotada, né, aí a gente vai lá no artigo 48 do ECA, onde destaca que é irrevogável, é irretroagível. Não se pode retroagir o processo, não se pode desfazer o processo de adoção. E aí, para essa mãe ter contato com essa criança só vai poder procurar ela quando terá 18 anos. Que aí a gente vai lá no artigo 42 do inciso, acho que é 9, onde fala sobre esse processo, né? Onde a criança pode ir atrás de reconhecer e buscar saber dos seus descendentes naturais, tá? E ascendentes. Mas hoje a gente foca mais na criança. Wendel? Que nem o Hércules falou, eu concordo com ele. Só que nesse caso aí, no entanto, a mãe já tinha perdido a guarda para o pai, certo? Mas, exatamente. No entanto, infelizmente, o pai veio a obter, né? Veio a óbito, né? Em questão ficou com a prima de 4º grau. Mas só que ela já tinha perdido essa guarda, entendeu? E eu acho que assim, que essa pessoa que está justamente hoje com a guarda, ela comprovando que é totalmente fora de estabilidade, infelizmente claro, tem um amor, tem um vínculo de amor entre mãe e filho, né? Mas só que hoje eu acho que ela é incompatível, né? Eu acho que o ECA, claro, que não vai visar só em questão de bens materiais, mas em questão de amor afetivo que a criança está tendo, entendeu? Acho que todo um vínculo, né, familiar, de estrutura de família que hoje a criança tem, né? E aí a gente tem que ter uma ideia assim também, pessoal. Mesmo que o pai dessa criança tenha falado, olha, Mariazinha, eu vou te passar a guarda. Isso não tem valor jurídico, tá? É possível que o juiz se utilize aí de um conceito que a gente falou anteriormente, né? Do bom senso. Caso for comprovado, não for comprovado má fé, mas sim boa fé. Se for comprovado o processo de boa fé, que isso existe no direito, né? Se for comprovado nesse processo, aí sim, essa mãe pode ganhar a causa tendo dito, né, em boa fé e comprovado de que esse pai iria realmente passar a guarda para ela. Caso não, esse falar, né, e depois virar óbito, ele não tem uma validade, né, jurídica. E aí, por isso que eu falei, para que ela possa conseguir e seja concedido, né, o processo de adoção, no caso a tutela, é necessário um processo de ação judicial. Porque lembrem-se, nenhum processo de adoção pode ser extrajudicial. Tá bom? Hein, professor, só uma dúvida. Em questão aí, possa acontecer, vamos supor, uma guarda compartilhada entre uma família e a mãe? Como assim? Entre essa criança, essa mãe e essa tia? Isso, e essa tia, no caso, será possa haver, não? Não. Não, porque não é comprovado. Porque assim, a guarda compartilhada serviria entre a mãe, né? A mãe e os avós paternos, porque é ascendentes. Essa prima aí, né, é descendente, né, de 4º grau. É uma prima de 4º grau. Então, salvem nesses casos, é possível sim uma adoção através dos... Mas a guarda compartilhada não. No caso, se fosse os avós, aí sim, poderia ocorrer... Poderia ter porque lembrem-se, a adoção dos avós não é concedida, mas sim um processo de guarda. Então, aí eles entram em um processo de guarda, que seria a guarda compartilhada. Tá? Entendi. Fala aí, Tárcia. Bem, nós falamos a respeito de guarda quando o pai falece e tudo mais. Também tem aquela situação que existem as mães solteiras, né? Que somente as mães Como é o nome dessa família mesmo? Hein? Hã?
Como é o nome dessa família? A gente falou na última aula. Não lembra? Eu não estava na última aula. E assim, eu tiro por mim. Minha mãe, ela só estava registrado com o nome dela. E aí ela namorou uma pessoa que, aos meus 3 anos de idade, ele quis me adotar como filha. E teve todo esse processo deles irem na minha casa. Eu tinha 7 anos mais ou menos, perguntar se ele já tentou me abusar, se ele estava pressão em mim para que eu pudesse aceitá-lo como pai. Eles iam na minha casa, verificavam o que tinha no meu quarto, se eu vivia bem, se eu não vivia, o que eu comia, até eles perguntavam também. Então, assim, esse requisito com relação ao que os colegas anteriores falaram, a respeito de tirar, no caso da mãe, por ela ser negligente ou não importa, né? Mãe é vínculo e é isso. Sim. Essa família que se tem só mãe e filho é chamada de monoparental. Tá? É um tipo de família onde se tem ou pai e filho ou mãe e filho. Tá? Onde é considerada família monoparental. Né? Nesse caso aí que você trouxe, eu vou até citar mais à frente, que é justamente quando aquela situação que eu falei. Quando, por exemplo, uma mãe é solteira e ela casa com um rapaz e ele adota. E aí passa por todo esse processo, ordenamento jurídico, para que ele se torne aí o pai, né, dessa criança de forma à adoção. E separou depois, vai ter o mesmo valor jurídico, vai ter que fazer, aí vai escolher a guarda, se vai ser compartilhado ou vai ser unilateral, e assim vai, tá? É o mesmo princípio. Beleza? Beleza. Quando se fala em estabilidade familiar, Tássia, que foi a ideia que se trouxe, e sim, pessoal, pessoas solteiras podem adotar, tá? Estabilidade familiar, Tássia, é voltada na estabilidade das relações afetivas familiares. Então, são pessoas que têm uma relação com alguns de seus entes queridos, de seus familiares, e que tenham essa estabilidade, para que não só de relação, mas uma estabilidade de conseguir construir uma família. Então, eu tenho uma estabilidade, quando se fala familiar, eu tenho uma estabilidade financeira, que eu possa abranger tanto a minha vida pessoal como a vida pessoal de um outro, ou seja, eu mantenho essa relação e eu tenho uma questão financeira socioeconômica, tanto para mim quanto para esse adotando, né? Eu consigo ter um processo não só de moradia, mas de bem-estar e psicológico. Então, eu consigo ter a estabilidade familiar que eu estou construindo com esse adotado, tá bom? Então, no momento em que eu consigo oferecer a ele estabilidade socioeconômica, estabilidade de moradia, estabilidade escolar, social e econômica, eu tenho a estabilidade chamada estabilidade familiar. E eu tenho uma boa relação com alguns outros familiares, né? Porque lembrando, né? Por que precisa ter essa estabilidade familiar com outros, pessoal? Se eu adoto uma criança e após os trâmites eu venha a óbito, e aí, o que acontece com essa criança? Ela retorna para o lar adotivo? Não, aí no caso ela vai ficar com algum parente mais próximo, que a pessoa tenha. Aí, exatamente. Aí ela volta para aquela ideia de que a gente falou sobre composição familiar. Em caso de óbito, essa criança terá direito ao processo de sucessão, ou seja, ela vai adquirir, né, todo o processo de herança patrimonial e ela vai ao antecedente mais próximo. Meus pais, né, meus avós, e assim por diante. E depois vão para os descendentes, né, mais próximos. Tio ou tia, ou primos de terceiro grau, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, a gente vai para esse ordenamento jurídico. Tá bom? Certo? Então, quem tem legitimidade para adotar? Atualmente, podem adotar todos os indivíduos que possuam mais de 18 anos, independentemente do seu estado civil,
devendo, todavia, existir um lapso de 16 anos entre a idade do adotando e a idade do adotado. A adoção pode ser realizada por pessoas solteiras, casadas, divorciadas, viúvas e não havendo restrição quanto à orientação sexual. Já é comprovado cientificamente e em debates que questões de casais homoafetivos não trazem, né, efeitos no processo de estruturação da orientação sexual do outro. Já tem estudo para isso. Então, é um mito isso, pessoal. Esse mito que se tem na sociedade é um mito preconceituoso, homofóbico, que se tende que se... né, desculpa a palavra, mas isso acontece, que é assim, se um casal homoafetivo adota uma criança, provavelmente essa criança também vai ser homossexual. Não, pessoal, isso não tem comprovação científica. Muito pelo contrário, existe um estudo psicológico da Universidade de Minnesota, não lembro qual é o nome da universidade, mas eu sei que fica em Minnesota, que eles destacam que os casais homoafetivos hoje, muitas das vezes, têm maiores estabilidades financeiras e emocionais para o processo de adoção, por incrível que pareça, tá? Então, isso são estudos comprovados, tá? Onde destaca essa estabilidade. Então, isso não tem uma ligação com esse conhecimento do senso comum, tá? Então, o homoafetivo, tanto homens, 2 homens e o casal homoafetivo com mulheres, tá? Não tem essa visão. Então, qualquer sujeito que atenda esses requisitos básicos, né? E de qualquer pessoa, né? Enfim, podem adotar. Alguns tipos de adoção aqui que eu trouxe para vocês. Pessoal, adoção unilateral. O que é adoção? Existe alguns tipos de adoção, desculpa. Existe a adoção unilateral, que seria o que, pessoal? A adoção unilateral é a adoção que só uma pessoa, no caso, um genitor, seria uma família, para formar uma família monoparental, decide adotar. Então, eu sou solteiro e decido adotar uma criança. Eu sou casado, então eu vou adotar uma criança, eu não me enquadro na adoção unilateral. Eu me enquadraria em um outro tipo de adoção, que é a adoção conjunta, que a gente fala mais à frente, tá bom? Então, a adoção unilateral é a adoção quando uma pessoa que não é casada, não tem matrimônio, ela decide adotar. Quem é essa pessoa? Pessoas solteiras, divorciadas ou viúvas, tá bom? A gente pode enquadrar nessa questão. Na adoção conjunta, é quando um casal, seja ele de união estável, seja ele matrimonial, eles decidem adotar uma criança. Nesse processo de adoção, ambas as partes devem estar de acordo com o processo de adoção. E nenhuma das duas partes, no processo de avaliação psicológica e social, devem estar se sentindo pressionado para o processo de adoção. Então, ambos os lados devem estar de livre escolha para adotar, para que essa adoção ocorra de forma saudável, tá? Então, aqui, a união conjunta é quando um casal decide. Quanto à adoção, né, pelo tutor ou curador, aqui é quando, em situações, por exemplo, que a Mariana trouxe, né? Se os pais morrem e uma prima quer a guarda. Se um pai morre e um tio ou uma tia quer a guarda, ou os tios querem a guarda, existe o que nós chamamos de adoção pelo tutor ou curador, que é o enquadramento que nós estávamos debatendo agora há pouco, que é o quê? O pai dessa criança que tinha a guarda foi a óbito, essa prima ou tia cuidou dela por um período, criou-se um vínculo afetivo entre os dois, o adotado e o adotante, a gente pode falar o tutor e o tutelado, criou-se um vínculo afetivo, e decide esse tutor adotar.
E por incrível que pareça, pessoal, esse tutelado, ele tem o direito de optar, de dizer que se quer ou não ficar com esse tutor. Se ele disser que sim, prefere ficar com aquele tutor e não com outro ente, ele vai ser ouvido e vai ser levado em consideração o desejo da criança também, tá? Então, aqui nessa área, nesse momento, é quando se tem aí esse descendente ou ascendente próximo para o processo de adoção. Wendel. No caso, essa opinião dele aí é a partir de 12 anos, né? A criança já pode ter esse, no caso, esse consentimento, né? Dizer se quer ficar ou não, né? Pelo artigo 166 do código lá do... Isso. 12 anos, né? Abaixo de 12 anos, não. O que vai acontecer abaixo de 12 anos? Vai haver um processo avaliativo da psicólogo ou da psicóloga, onde ela vai coletar informações e perceber quais dos lados, né? Quais ambos os lados é de melhor a favorecer essa criança, tá? Como a gente falou na última aula, na aula de Direito da Família, né? Crianças menores de 12 anos menores de 12 anos são considerados crianças, então eles não têm uma voz ativa, eles não têm o ato civil de escolha dessa forma, porque eles são incapazes absolutos. De 12 anos até 16, eles já têm uma voz, isso é até mesmo, né, no ordenamento jurídico se tem sobre isso. No caso desse caso aí, da nossa amiga aí, a questão, se essa criança tivesse 12 anos, ela disse, não, eu quero ficar com a minha tia e não com minha mãe, ela vai, isso aí já elimina o caso, já dá a tutela, não só elimina, tem toda uma avaliação? Não só elimina, porque o fato dela destacar o desejo não elimina os processos avaliativos, né? Só que já é uma forma de avaliar positivamente a guarda dessa criança de melhor interesse. Porque se uma criança de 12 anos destaca que ela tem um desejo por determinadas situações, é muito viável, é muito favorável. Agora, a gente tem que levar em consideração assim, tá, pessoal? O nosso direito civil, apesar dele ter essas regras jurídicas, o juiz em si, ele também vai ouvir menores de 12 anos e, dependendo da capacidade de discernimento, ele pode, sim, levar em consideração o discurso. A gente precisa também levar em consideração a flexibilidade do discurso do sujeito, né? Por exemplo, uma criança de 10 anos ou uma criança que se tem aí 8 anos de idade. Ela já tem um consentimento, né, ideal, na psicologia do desenvolvimento, ela já se tem aí um pensamento formal, ela já tem um pensamento operatório formal, onde ela já tem as suas próprias visões de mundo. Então, o juiz ele pode não descartar o desejo dessa criança, tá bom? E levar em consideração também. Tá? Certo? Então, nós temos alguns tipos, tem outros, eu destaquei esses 3 tipos, tá? Adoção unilateral, conjunta e da tutela. Professor? Oi. Me desculpa a pergunta, mas o senhor falou aí nesse caso aí em que 2 homens têm uma condições de criar melhor uma criança. Em que sentido o senhor falou? O senhor falou financeiro, né? Ou o senhor falou psicoemocional? Bem, o estudo que eu destaquei e citei foi um estudo que destaca em questões tanto financeiros, emocional e assim por diante. Tá? Agora, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, todo processo de adoção passa por um processo avaliativo. Isso não quer dizer que um casal heterossexual não tenha. Não. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, foi um estudo, um levantamento que eles fizeram, né, destacando justamente que os casais homoafetivos, eles têm essas condições. Se você pegar aí pessoas que vão fazer um processo de adoção no processo do casamento homoafetivo, são pessoas que muitas das vezes têm uma questão financeira mais elevada e são dados para o processo de adoção. Não estou falando que é geral, tá? Mas ocorre. Isso também não quer dizer que casais heterossexuais também não têm. Muito pelo contrário, tem sim. Isso aqui não é uma questão de diferenciação. O que eu trouxe esse pensamento e esse estudo, Hércules, é porque se tem um mito de que
casais homoafetivos não se podem adotar por questões, né, de gênero, enfim. E aí o estudo ele vem destacar justamente que não tem nada a ver isso. Não se tem um processo influenciativo. De uma família tradicional que nós viemos, que é a família tradicional que nós conhecemos no Brasil, que é pai e mãe, irmãos e irmãs, que a gente conhece como os cabeças da família, no caso, né, que é pai e mãe, uma criança que é adotada por 2 homens, eu acho que fica devendo muito, você entendeu? Não é que eu seja uma pessoa que tenha algum tipo de preconceito, não, mas eu acho que está fugindo aos moldes de uma família tradicional. Agora... É porque a família tradicional abandonou muita criança. A família tradicional não é tão tradicional assim. Aí o que acontece? Não, o problema é de cada um que passa dificuldade na vida, isso é um problema particular. Agora, não, o que eu acho assim, o que tu tá trazendo é que eu tô te entendendo. Tu traz o seguinte, que uma família tradicional, né, tá se perdendo esse molde. Não, isso aí, você falou a sua visão, eu falo assim, eu não vejo assim. Eu vejo que hoje a família tradicional, se você pegar, não existe mais essa família tradicional. Não se tem mais essa ideia, porque a ideia de família tradicional, ela se perde. A família tradicional, se você for pegar no processo histórico brasileiro, que é um processo de família patriarcal, é uma família em que o homem mandava na casa, ele traía a mulher com quem ele queria, ele tinha filhos por onde ele queria e ele só não assumia. Então, isso para mim não é ser uma família tradicional. Uma família tradicional é aquela que existe um processo de respeito, afeto, princípios, dentro do ordenamento jurídico e de condições psíquicas. Então, assim, hoje, se a gente for pegar o histórico, porque, assim, existe esse debate de família tradicional, mas se a gente for pegar a família tradicional brasileira, era essa. É aquela em que a mulher ficava em casa e o marido ia para a rua, ele traía a mulher como ele quisesse e ele fazia todo o processo que ele desejava. Isso é a família tradicional que é destacada por esse patriarcado, né, que existe. Então, assim, eu não vejo, eu acho que é uma discussão aí de outra visão, acho que a gente pode depois, em um outro momento, entrar nesse debate, mas eu acho que a família tradicional não se tem mais essa visão, né? A gente vê aí, a gente já viu discursos dessa família tradicional, onde se perde esse conceito, que para mim não tem nada de tradicional, né? Eu sempre digo que a família que se diz tradicional não tem nada tradicional. É uma família que já passou por vários casamentos, é uma família que, né, matrimônios, é uma família que teve vários processos de filhos, que se a gente for pegar o tradicional dito por uma sociedade, é totalmente oposto do que o real é. Tá? É o caso do... Calma aí, deixa o Hércules falar e eu vou passar para o Ender e depois para você, Aldrin. Fala aí, Hércules. A situação que eu estou expondo, professor, não é o caso do homem ser o patriarca que faz e acontece e trai e tudo mais. Se falar em traição, entendeu? Homossexual e sapatão também trai. O que eu estou falando é o conceito, você entendeu? Entre homem e mulher. Você entendeu? É só isso. Eu não entrei nessa seara de traição, não, porque traição aí é outra coisa. Não, mas é porque você trouxe a ideia de família tradicional. E eu te trouxe essa ideia que a pregação de família, a fala de família tradicional é totalmente ao contrário da realidade. É isso que eu te trouxe. E a gente não pode ver hoje, nós não podemos mais ver o sujeito como no convencional, homem ou mulher, ou no biológico, macho e fêmea. São sujeitos que vão seguir padrões e vão assumir figuras. Exemplo que eu te trago, se essa família tradicional fosse tão perfeita e as demais não, hoje nós não teríamos, por exemplo, famílias monoparentais, famílias de homem e um filho ou mãe e um filho, que fossem criadas tendo uma relação saudável com a sociedade. Exemplo, uma mãe e um filho, ela tem um papel tanto de figura paterna quanto materna. É uma mulher exercendo duas figuras. Se essa ideia
não fosse vista como saudável e somente essa família, pai e mãe, homem e mulher, essa família monoparental não seria uma família que se desenvolveria de forma saudável. E a gente sabe que isso ocorre, né? Eu falo isso para você porque eu conheço vários casos, né, que se passaram por essa questão. Um filho foi criado pela mãe e ela supriu a figura paterna e materna. Então, eu trago essa visão não só da psicologia, mas que é uma visão que o direito em si adotou para o processo de constituição. É constitucional, artigo 5º, né, da Constituição Federal, a igualdade, e eu penso assim, né, eu trago essa ideia para... Mas assim, pessoal, vocês não precisam concordar com tudo. Eu sempre falo para vocês, e sempre disse, pessoal, não acreditem em tudo que eu falo, né, pesquisem, vão atrás. Cada um tem suas crenças, suas ideias. Eu estou colocando o meu posicionamento como profissional. Não estou falando como a minha ideia ideológica de sujeito, que não vai muito longe do que eu penso como cientificamente. Mas essa é a minha ideia profissional, né? Eu estou expondo a minha ideia da visão psicológica e do ordenamento jurídico, tá? Professor, eu não vou dar sequência não, porque senão nós vamos fazer debate aí, vai atrapalhar a aula. Mas segue aí, deixa o outro falar aí também. Tá. Wendel. Não, professor, a questão é claro que com casais homoafetivos aí, claro, a criança pode ter muito amor, até às vezes mais do que numa relação de héteros, mas em questão, será que essa criança também não pode ocasionar um trauma, que nem na escola, chegar na escola, cadê tua mãe, entendeu? Ou cadê teu pai, ser dois pais, ser duas mães, será que isso também pode ocasionar assim, um trauma, que a criança, porque já ser adotada já pode ocorrer um trauma, né? E sendo adotada, assim, será que essa criança também não pode desenvolver alguma questão desse tipo? Então, Wendel, nessa visão a gente traz uma ideia de que todo o processo de adoção passa por um acompanhamento psicológico, né? Então, assim, existe todo o acompanhamento para o processo de adoção e tudo. Existe um trauma, é fato, né? Isso eu já estou trazendo uma visão da psicanálise. Né? Existe um conteúdo recalcado que é reprimido e que vai ocasionar um trauma. Isso é um fato. Em relação a essa questão das figuras, eu já vejo que é uma falta de educação sobre o processo de orientação sexual. Não exatamente. Por parte, eu acho que não por parte... quando eu falo dessa educação sexual, né, eu não falo de uma educação do sexo, mas de uma orientação, é de uma sociedade geral. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo... caso de aceitação, né? Não só dele, mas de outros. Vou te dar um exemplo. Meu filho... Não, isso de outros. Sim, eu tô falando assim, questão de outros, porque eu tô falando pelo bullying, né, que essa criança pode ocorrer na escola, né? Meu filho chegou um dia para mim e assim, quem é próximo de mim sabe que eu tenho uma relação muito boa com meu filho e a gente conversa sempre. Meu filho, ele tem 8 anos, mas ele tem um diálogo assim mais evoluído em relação a algumas coisas. Certa vez eu fui buscar ele na escola e ele chegou para mim e disse assim: "Ô pai, eu fiquei muito chateado hoje." Eu falei: "Por quê?" E meu filho, ele vem de uma denominação, né, religiosa católica, e ele falou assim: um amigo meu ficou, um coleguinha meu ficou sofrendo bullying porque os meninos ficaram chamando ele de viadinho, desculpa a palavra, né? De viadinho. E eu não gostei. Porque e aí ele fala assim, porque eu já tinha tido uma conversa em relação a algumas coisas com ele, que eu converso muito, e ele falou assim: "O senhor me explicou uma vez que a gente precisa respeitar as pessoas." E eu dei uma explicação, porque uma vez ele chegou para mim e perguntou: "Pai, por que tem homem que beija homem?" E eu fui explicar para ele, da minha forma e da forma que ele compreendesse. E ele compreendeu que é uma forma de amor, mas isso não quer dizer que ele tem que atender ao que ele vê. E aí eu fui fazendo uma explicação. E aí ele traz essa ideia. Ele falou assim: "O senhor me falou que toda forma de amor é válida. E que eu também aprendi na minha igreja que a gente tem que amar todo mundo como se fosse irmão, né?" Falei: "Sim." Aí ele traz essa ideia. O que eu quero trazer com isso? Isso é um exemplo simples, eu acho que isso a gente pode fazer no nosso dia a dia. O que eu quero trazer para vocês sobre isso? Isso que você traz, Wendel, é uma preocupação, eu acho que sociológica, psicológica, enfim. Mas o que falta
em si é uma educação sobre isso. Eu fui muito a favor, né, sobre a PEC que surgiu, já que a gente está nesse debate do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fui muito a favor da PEC que destacava sobre o estudo sobre a orientação sexual, né, orientação da sexualidade nas escolas, que foi deturbada, foi mostrado livros de forma errada, né, fake news utilizada pelos próprios idealizadores do não. Mas se você pega a PEC, né, e o livro didático real, vocês podem entrar em acesso e procurar no plenário, ele ensina questões como, por exemplo, não deixar pessoas, por exemplo, o meu filho ia aprender o quê? Que adultos não podem tocar em partes íntimas da criança, ele ia aprender que aquilo era errado, e assim vai. Isso eu estou já trazendo uma discussão meio que de políticas públicas com o ECA. Então, a ideia era essa. E foi totalmente, né, colocado de uma forma diferenciada. Só que eu tenho uma ressalva sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu sou a favor, eu sou contra. Porque essa educação, ela não é para a escola. Essa educação deve ser das figuras paternas e maternas. Isso é uma visão minha. Lógico que seria muito interessante uma implementação sobre esses estudos de forma, né, saudável e não tão... Foi colocado de uma forma de que quem não leu sobre o fato e viu o que foi mostrado, fica de fato escandalizado e de forma totalmente, né, boquiaberta. Mas assim, eu estou trazendo isso por quê? Porque o ECA, ele traz essa questão de proteção da criança. Então, se eu vou proteger uma criança e um adolescente do bullying, né, da discriminação, da exclusão, então eu preciso trabalhar em cima do assédio sexual, do abuso sexual. Aliás, nós estamos aí saindo, lógico, do mês de maio, mas maio é o mês de combate ao abuso e exploração da criança e do adolescente. A cada 30 segundos, salvo engano, uma criança é abusada no Brasil. Uma criança. A gente está com 1h30. 1 hora. Agora você faz, acho que não é 30 minutos, a cada 5 segundos, né? Acho que é mais ou menos isso. A cada 5 segundos, ou a cada 1 minuto, enfim. Uma criança é abusada. Eu vou dar uma olhada direitinho. Mas o que eu quero trazer para vocês? Imagina uma educação sobre isso, que era uma exigência, para que você possa, né? E aí teve na mídia um dos sujeitos que votou na PEC, contra a PEC, foi condenado e foi pego aí vários computadores, né? Que ele era de uma rede enorme de exploração e abuso de crianças e adolescentes, para vocês verem. Então, assim, não estou falando que todo mundo mas foi uma realidade que aconteceu no nosso país. Então, eu estou trazendo assim, a gente está debatendo isso porque é uma questão do ECA, que está aí na nossa unidade 4, mas é um debate muito pertinente, esse seu, Wendel, porque de fato pode acontecer. Assim como acontece, né, com, às vezes, crianças e adolescentes que são filhos de héteros e que sofrem bullying por outras questões, pela pobreza, pela desigualdade, pela raça, etnia, enfim. E muitas das vezes o que dói mais a gente saber que em saber que esse preconceito vem dos próprios pais, né? Porque muitas crianças não têm ainda essa mentalidade desse preconceito, mas só que os pais, muitas das vezes, também introduzem esse preconceito na mente da criança, né? Você sabe que estudos comprovam já que o preconceito, a discriminação, ela é desenvolvida, ela não nasce com o sujeito, ela é desenvolvida dentro do núcleo familiar, tá? Exatamente. Mariana. Professor, é só uma posição mesmo. Vale ressaltar que o trauma, né, digamos, dessa criança, que ela vai passar por ela ter sido adotada por um casal homoafetivo, é um dos menores que possam existir, né, da criança porque a criança sofre, né, antes de ser adotada, ela passou por traumas bem maiores, né, pelos pais ter perdido a guarda, não se sabe o motivo da criança estar sendo adotada, né,
de estar, digamos, a gente vai aqui pertinho, né, no educandário. As crianças que nem são bebê, crianças que acho que todas as noites pedem muito para ser adotadas, né? Oram, rezam, clamam, né? Que possam sair e ter uma família. E eu acredito que, independente da sexualidade da pessoa, a pessoa que quer adotar uma criança, ela ama realmente a criança. E se acontecer do trauma, tiramos um senhor de exemplo, né? Que conversou com o filho, eu acredito que aquela família vai estar preparada para conversar com o filho e ajudá-lo, né, nesse momento, né? Sim, sim. É tudo uma questão de processo educativo, orientação, né, e de proteção aos direitos do outro. Beleza? Então vamos lá. Processo de adoção. Opa, desculpa, cara. É porque tu não levantou a mãozinha e eu tinha esquecido, cara. Me perdoe. Falei. Beleza. Em relação ao que a gente já estudou, né? E sobre essa questão aí, quanto a questão de vivência. Eu passei 20 anos da minha vida, né, lidando com jovens, essa questão do aconselhamento, né, como missionário no campo, né. E assim, me deparei com muita família desestruturada e ajudando muito jovem a sair da violência, né, a ter uma outra rotina de vida, né. E eu não sei se você já leu, professor, um livro chamado Paredes do Meu Coração. Não. Não, né? Esse livro ele foi baseado num estudo feito com famílias americanas de militares, né? Onde os filhos eles tinham a ausência dos pais. Então ele vai trabalhar muito esse aspecto do papel familiar. Não estamos falando aqui de uma estrutura de pai e mãe, mas sim de uma família onde ela é estruturada em cima de um papel, né, que ele é bem desenvolvido, porque hoje o que a gente mais tem é filho órfão com pai presente, né? Isso é uma realidade. Não sei se você concorda comigo. Sim, claro, mas totalmente. Isso é o que a gente tem hoje. Pais que não sabem ser presentes na vida dos filhos, que não fazem a diferença, é como se eles fossem órfãos. E esse espírito de orfandade acaba levando aí a uma má formação nessa personalidade, que aí entra naqueles transtornos, né? Justamente por não ter um ambiente que é favorável. Isso eu já me deparei muito, até como diretor escolar a gente lidava muito com isso. Transtorno de conduta. E quando a gente ia observar, a família estava lá, mas o pai era um alcoólatra, o pai era aquele que só dava ordem em casa, queria que a mãe fizesse tudo e não estava ali presente. Então, aí eu entro naquele ponto lá do Freud, né, da questão dos referenciais, né, na formação psicológica de você ter o pai e a mãe, o papel bem definido, onde a menina quer ser mamãe, se apaixona pelo pai, né, que ela se formam os ídolos ali, né, onde todo aquele papel da personalidade ele vai ser formado. E a pergunta dentro disso, né, dentro de um casal homoafetivo, né, você vai ter essa definição na formação? Né? Essa é uma pergunta, é uma curiosidade minha, né? Vai ter uma conduta, porque eu tenho um amigo homossexual que adotou, né? Ele tem uma criança adotada, eu conheço lá a família, é meu amigo de infância, né? A gente cresceu junto, tenho muito carinho por ele, tanto ele, o irmão dele, a família toda, a gente se encontra, eu não tenho problema com isso. Eu vejo que o garoto está bem cuidado, né? Então, realmente o que você fala, eu concordo contigo, né, nesse aspecto, que o mundo hoje está tão baldeado, né, na linguagem cearense, está tão doido, que é melhor que uma criança ela cresça num ambiente onde ela tenha afetividade, carinho, do que ela cresça num ambiente onde ela não tenha nada, né, onde ela não tenha nada. Mas aí até onde o dano, vamos falar só do aspecto psicológico, né, fugindo disso daí, né, de tudo isso, alinhado com o que você já falou, com o que a gente já estudou, né, da teoria freudiana, né, e das outras, da formação psicológica. Fugir do ideal, tá, do ideal natural,
perfeito, que seria aquele pai e aquela mãe que realmente cumprem o seu papel, né? Isso não vai gerar algum dano, né? Porque a gente sabe, se o papel ele não for bem definido, a gente vai ter um adulto inseguro, a gente vai ter um adulto cheio de neura, né? Isso aí já é um fato. Porque você falou, tem estudo que mostra, mas aí a gente já tem aquela prática já teórica, já fundamentada, né, por esses teóricos, que mostra da necessidade desse padrão, né, dessa visualização de uma forma natural, né, que é uma forma biológica natural, que é na natureza, biologicamente, a gente tem macho e fêmea, psicologicamente a gente tem macho e fêmea, até teologicamente a gente vai ter macho e fêmea, né? Isso existe uma razão de ser, né? Eu queria a tua opinião, né, como profissional, sem olhar esses outros parâmetros, né? A gente só falando mesmo do conteúdo que foi dado dentro da teoria. Só o psicológico. Né? Só olhando nesse aspecto. O ideal, ele continua sendo o ideal, não é isso? Então. Mas se você não tem o ideal, então a gente busca o melhor. O que eu estou entendendo da aula, né, do discurso do ECA, é isso, a gente procurar buscar o melhor. E que muitas das vezes entra aí, então, a questão que eu acho muito ruim, essa questão do preconceito, né? Porque as pessoas não sabem diferenciar o que é aprovação de aceitação, né? Porque a aceitação, ela é universal. A aprovação, ela é pessoal. Eu posso ter o meu conceito para aprovar algo ou discordar de algo, mas nisso não me dá o direito de não aceitar, né, a individualidade do outro, né, para poder conviver, para poder viver bem, né? O que é que você tem a me dizer? Então, a psicanálise, vou trazer na visão psicológica, como você solicitou em relação a isso. A psicanálise, ela não vê o casal, a família perfeita, né? Ela não leva em consideração o macho e fêmea do biológico, nem o convencional de homem e mulher. Tanto que o senhor Freud e o Quinet, que é um dos pós-freudianos atuais, ele destaca o seguinte: a gente só pode se dizer que como um homem tornou-se homem e como uma mulher se tornou-se mulher. Porque para a psicanálise, nós não nascemos homens nem mulheres. Nós nos tornamos homem e mulher. E aí é por isso que ocupamos uma quarta posição de gozo, por isso que existe, por exemplo, o transexual, que é uma posição de gozo que ele ocupa. Mas aí a gente entra em outro debate. Vou trazendo o Édipo, como você falou, em relação à representação. Não é buscando... Quando eu falo para vocês figura materna e paterna, isso não se remete à psicanálise, ao homem ou à mulher. Isso quer dizer que eu assumo uma figura de paternidade ou eu assumo uma figura de maternidade. Ou seja, eu vou ser paterno ou materno. Professor, como eu diferencio... Vou trazer essa ideia que você trouxe, né, na questão do casamento homoafetivo. Como eu vou falar quem vai suprir uma figura paterna e uma materna em um casal homoafetivo? Em toda relação, pessoal, existe aquele que supre uma necessidade, um papel, de castrador. É aquele sujeito que castra, que dá o não, que instaura uma lei simbólica. Então, em um casal, né, convencional, homoafetivo, seja lá das visões, existe o sujeito que vai ocupar esse papel, que vai dizer assim, não, você não vai, e vai ter o outro que vai ocupar o papel da figura materna. A proteção, o amor, o afeto mais acima, e diz assim, deixa ele ir só hoje, né? Que é aquela figura materna que protege, que faz essa visão. Por isso que eu sempre cito, né, a família monoparental também, porque uma mãe ou um pai pode suprir as duas figuras. Ora, serei eu figura paterna, ora, serei eu figura materna. Então, a gente não tem a gente busca, né, nessa ideal. Não existe tanto que a psicanálise fala o seguinte, não existe família ideal.
existe a busca de uma família mais saudável, de uma construção mais saudável, porque não existe o ideal. O que é ideal para mim não é para você. Então, eu acho que essa ideia é uma idealização que a sociedade busca em frente a discussões aí desde muitos anos, né? Então, a gente não pode dizer o que é ideal, o que é aceitável, né? Enfim, mas é isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque a psicanálise ela não vê dessa forma, de forma a falar de uma família homem e mulher, mas sim figuras. Eu sou uma figura paterna ou eu sou uma figura materna. E hora ou outra estarei eu ocupando uma dessas posições. Então a figura paterna está voltada justamente a essa figura que castra, né? Que diz o não, instaura uma lei simbólica. E a gente sabe que existe várias famílias, você mesmo que disse que trabalhou com o jovem pode ter percebido que existe lares monoparentais onde uma figura paterna ou materna, né, supre as duas posições. Eu sempre digo, minha mãe foi eu tenho acreditado, minha mãe foi minha mãe e meu pai. Mas porque ela supriu as duas figuras, né? Famílias que são criadas monoparentais, né? Elas dizem assim: "Ah, minha mãe foi minha mãe e meu pai foi meu pai e minha mãe". E assim vai. Minha tia foi minha mãe e meu pai. Mas por quê? Porque ela supre uma figura tanto paterna e materna. Então a gente não olha a orientação sexual como um processo de influência para o desenvolvimento do sujeito, né? Essa relação de formação de personalidade, da orientação, ela é muito intrínseco, pessoal. Isso não tem uma relação somente... Olha, para vocês terem uma ideia, existem estudos que dizem que é biológico, existe um processo genético, existem estudos que destacam que é uma questão ambiental, e existem estudos como a psicanálise que diz que não é biológico nem somente ambiental, mas é uma relação entre sujeito e ele mesmo e sujeito e ambiente. Então, é muito além, é muito complexo, né? Tanto que Freud mesmo fala que até 7 anos nós somos bissexuais. A diferença é que uma sexualidade está recalcada e outra não. Como a gente vê isso? Se a gente pegar hoje, né, aí a gente vê várias pessoas, né, do século XXI se destacando bissexuais, mas porque uma sexualidade está menos inconsciente do que a outra. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Audrey. É complexo. É complexo. É complexa, né? Até porque a própria estrutura hoje que a gente tem, ela é uma estrutura complexa, né, em tudo isso. Mas, assim, na maioria dos problemas que eu vi nos adolescentes, estavam todos relacionados, em grande parte, até mesmo nessa questão familiar, né? Traumas dentro da questão familiar, né? Trauma com pai, trauma com mãe, abuso dentro do seio familiar, todas essas coisas que geravam, né, toda essa confusão. Quando a gente começa a conversar, a gente vai ouvindo isso. Sempre vai se repetindo a mesma história. Isso mesmo. Pois bem, vamos lá. No processo de adoção, se o adotado ainda for menor, é pela vara da criança e do adolescente, e quando for maior, é pela vara da família, tá? Em se tratando de adoção de crianças e adolescentes com deficiência, como também de algum menor portador de doença crônica, o seu processo terá prioridade de tramitação judicial, conforme o inciso 9 do artigo 47 do ECA. Isso quer dizer o quê, pessoal? Crianças que têm alguma deficiência ou alguma doença crônica, elas têm o seu trâmite mais rápido, né? Atenção, o trâmite de adoção, conforme o código, acho que é o artigo, deixa eu ver, conforme o artigo 47, o inciso 10, tá? Inciso 10, eu não sei fazer esse Szinho aí. Esse inciso 10,
conforme o artigo 47, inciso 10, todo o processo de adoção, ele tem que seguir pelo processo de prazo mínimo, prazo mínimo, desculpa, de 120 dias, podendo ser prolongado pelos mesma quantidade, tá? Somente uma vez, tá? Certo? No artigo 48, e aí aqui a gente traz aquela ideia que eu trouxe para vocês, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo na qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Isso quer dizer o quê? O sujeito, o adotado, tem direito a entrar em contato com a sua família natural e tem um direito, olha só, irrestrito de ter acesso a todo o seu processo de adoção, tá? Isso é do artigo 48 do ECA, tá bom? Então, é vetado, né, a restrição do acesso e do contato dessa criança com 18 anos ao processo de adoção e entrar em contato com a família biológica. E a atuação do psicólogo, hein? Pessoal, do processo da atuação do psicólogo dentro do contexto de adoção, nós adentramos a ideia de buscar, né, levar, né, aos pais uma desmistificação dessa criança imaginada. Por que criança imaginada? Quando vai ocorrer o processo de adoção, os pais, os adotantes, eles criam uma ideologia sobre quem são essas crianças que vão ser adotadas. Jeitando a barba é Hércules. Aparecendo aí, tá com a câmera ligada, né? Ai, ai. Então, pessoal, esses pais, eles criam uma ideologia, uma ideia dessa criança. Então, eles vão criar uma fantasia de uma criança perfeita. E aí a gente entra naquele discurso que o Wendel trouxe. Muitas das vezes, os adotantes, eles não querem adotar crianças maiores de 3 anos. Porque eles pensam o quê? É mais difícil de desenvolver, de estruturar a personalidade da criança. Mas a gente tem que levar que existe todo um processo de trabalho psicológico, social, né, médico, enfim, que essa criança precisa passar. Então, assim, é uma ideia idealizada, uma criança imaginada que esses pais adotivos, né, vão ter. Muitas das vezes, uma ideologia pelo fato de não poder ter seus filhos biológicos. Então, há esse ressentimento, essa ideia. E aí vem o quê? No sentido de absorver as diferenças em relação àquilo que é esperado em seu imaginário, com a falta de vínculo genético. O que é isso? Quando eu começo a trabalhar esse processo de desmistificação, né, dessa família, desse sujeito, da visão ideológica, né, dessa criança imaginária, eu estou desmistificando a ideia de que, por não ter um vínculo genético, essa criança não vai atender as minhas expectativas. Então tem uma ideia assim, não é meu filho biológico, ele não vai puxar para mim determinados comportamentos. Isso é uma ideologia, eu preciso distanciar isso. E é um papel de vocês, como futuros juristas, levar e aconselhar um acompanhamento psicológico, até porque é necessário hoje para a adoção. Mas por que eu trago isso? Para que já possa começar a desconstruir essa ideia de que vínculos genéticos fazem com que o sujeito desenvolva determinados comportamentos, né? Isso na visão psicológica. Mas se a gente trazer a visão genética, já tem uma outra visão, tá bom? Certo? E aí a gente traz aqui, ó, segundo Chetney,
Chaitin, aí, esse cara aí, na adoção, a constituição da identidade parental, demanda do casal um processo de uma nova identificação, com os atributos de uma gestação psicológica. O que ele quer trazer com isso? No momento em que eu estou me identificando em um processo imaginário, eu não só estou imaginando e fantasiando uma ideia de filho perfeito, mas eu estou também idealizando um filho imperfeito, pelo fato de não ter um vínculo genético. O que eu preciso fazer, né? Trabalhar, buscar, realizar um processo de uma nova identificação. Ou seja, não existe uma gestação física real, mas existe a gestação emocional. Eu estou gestando. O processo de gestação é diferente, porque, por exemplo, se for durar 120 dias, a minha gestação ela é de 120 dias. Eu estou idealizando uma gestação. E aqui a gente tem justamente a quebra dessa identidade, porque não ocorre aquele processo que a gente vê, né? Uma figura paterna vivenciando, por exemplo, o desenvolvimento de um feto, ou de uma figura materna passando pelo pré-natal, pelo processo de crescimento, modificação do corpo e assim por diante. Como isso não ocorre, há um processo de, vamos dizer, desconfiguração da identidade de gestante. Então, a gente vai o quê? Trabalhar em um processo de uma gestação psicológica, de uma forma saudável, tá? De uma forma que essa pessoa ela possa idealizar essa gestação desenvolvida de forma saudável, tá bom? Os pais que estão à espera de seu filho para adoção trazem consigo uma atenção carregada de esperança, ou seja, eu agora vou poder construir uma família com meu filho. Eu vou brincar, será que eu vou jogar futebol com meu filho? Eu vou poder levar minha filha para passear comigo, com as colegas, e assim vai. Vem curiosidades. Será que ela vai gostar do ambiente? Será que ela vai gostar do quarto? Será que... E aí sempre vem esse será, né? À frente. É uma curiosidade. Como vai ser a minha relação? Junto com a curiosidade vem a preocupação. Será que ela vai gostar de mim? Meu Deus, e se ela não gostar? E se ela não gostar de futebol? O que eu vou fazer para ela poder se relacionar com os outros colegas? Será que ela vai ficar bem aceita? Será que ela vai ter um acolhimento? Ela vai perceber esse acolhimento? É por isso que o psicólogo ele é importante. Porque diante dessas preocupações, eu trouxe 3 principais tensões que ocasionam nesses pais que vão adotar, que é a esperança, a curiosidade e a preocupação, que são ligados ao processo de guarda, de adoção, né? No momento em que eu vou adotar, no momento em que eu estou em trâmite para a adoção, tá bom? E aqui, nesse processo, né, seria fundamental os candidatos a pais terem a oportunidade de receberem suporte psicológico ao longo de todo o tempo que estão à espera do filho, né? Ou seja, a gente fala, o ECA, né? Como a gente está falando do ECA, a gente está debatendo isso tudo dentro do ECA, o ECA ele destaca que no processo de adoção, o acompanhamento psicológico ele precisa acontecer tanto pré-adoção, no processo de adoção, quando ocorre, na finalização, e o pós-adoção. Então, a gente tem um acompanhamento pré, durante e depois. Por quê? A gente começa, já que eu vou trabalhar as idealizações desse sujeito. Então, se eu idealizo, é o quê? Antes da adoção. Quando eu adoto, já é uma realidade. E no pós, é o que foi frustrado. Então, eu preciso trabalhar também o que foi frustrado nesses pais após a adoção. Tá? Então, eu preciso trabalhar com a psicologia dentro desses 3 âmbitos. Assim
como o serviço social, assistente social, vai fazer todo o processo de visita, assim como os promotores de justiça, né, onde eles vão fazer visitas, coletar informações e assim por diante. Enfim, toda a equipe interdisciplinar. Conforme Levison, né, o acompanhamento com os candidatos à adoção traz a possibilidade de se tornarem mais maleáveis quanto às suas exigências em relação às características da criança fantasiada. Isso quer dizer o quê? No momento em que eu faço um trabalho psicológico, eu consigo desmistificar ideias, pensamentos, fantasias. E no momento em que eu desfaço essas fantasias, eu aproximo esse casal à realidade. Então, eu preciso entender que esse casal, no momento em que ele vem a um processo psicológico, ele vai ter as idealizações. Todos nós temos idealizações. E no momento que ele chega, eu desconstruo essas idealizações e trabalho mais próximo da realidade que ele vai encontrar. Quando eu faço isso, se torna algo mais maleável para se concretizar o processo de adoção, né? Desmistificação, por exemplo, é de uma outra família, tem um sangue ruim, né? Que as pessoas, às vezes, são discursos que eu ouvi e li, né? Muita coragem você adotar uma pessoa de outra família, né? Não é sangue do seu sangue, você perde o controle e assim por diante, tá? Bem, na mediação, né, do psicólogo jurídico junto à adoção, nós precisamos levar em consideração o termo em si, que é o quê? Que ele é utilizado em vários sentidos, dentro do processo de técnica e intervenção. Nessa mediação simbólica, eu trouxe uma citação aqui para vocês poderem observar, que é o seguinte: mediação é o método mais adequado para abrir esses temas de modo seguro e justo, examinando as preocupações de todos os participantes, mantendo a integridade dos valores da família. Então, quando eu utilizo mediação, é uma forma de eu levar uma aproximação entre o processo de respeito, realidade, afetividade, emocional, comunicativo, interrelacional, educacional. Eu estou mediando não só o adotante com o adotado, mas ambos com as realidades em si. Porque existe aquela pessoa que tem uma ideia o seguinte, né? Não, vai dar tudo certo porque eu tenho uma vida estável financeiramente. No momento em que eu faço uma mediação, ele tem uma percepção mais realista da sua posição no mundo, tá? Por isso a gente usa mediar. Mediar a comunicação, os interesses, os diálogos e assim por diante. Fala, Tárcia. O senhor vai dar um tempinho para a gente ir ao banheiro? Eu já estou terminando, já estou concluindo. É? Tá bom. Dá para segurar. Então, pessoal, outra questão que eu trago aqui para vocês é justamente considerar a obrigatoriedade dos pais adotantes serem brevemente avaliados. É o que eu falei, pessoal. A avaliação psicológica ela deve ser realizada tanto com os pais quanto com a criança. A gente já falou sobre isso, não vou repetir aqui, tá? E aí, aqui, ó, Pilote, né? Ele apresenta algumas sugestões norteadoras. Olha só, apresenta algumas sugestões norteadoras neste processo de seleção. Primeiro, lembrando sempre nesta seleção os interesses da criança, estando muito claro por parte da equipe das varas da adoção os procedimentos e requisitos que regem o processo de seleção, evitando assim possíveis interpretações errôneas. Então, eu preciso levar em consideração o processo e os requisitos necessários. Olha só, dentro desses requisitos, outro fator importante é a capacidade de aceitação da criança que irão aceitar como ela é. Então, você vai adotar determinada criança. Você tem capacidade de aceitá-la como ela é, sem buscar modificá-la, sem buscar personificar ela como você deseja, porque a criança é de uma forma e você busca modificar o ideal personificado dela, né?
Então, por exemplo, a criança ela não gosta de futebol, ela gosta de sei lá, né? Ela gosta ela não gosta de ler, ela gosta de futebol e você quer obrigar ela a ler, né? Você está modificando. Então, seria trabalhar um fator importante, essa capacidade de aceitação dessa criança. A intervenção do psicólogo jurídico do direito da família, envolvendo a adoção, vai além das preocupações de moradia digna, alimentação, escola e saúde, viu, pessoal? Então, aqui é a última lâmina. A gente pode dizer que o processo de habilitação para adoção perpassa 3 etapas. O pedido de inscrição. Aqui, você precisa apresentar os documentos necessários para a adoção, tá? É o momento, isso aqui é para o processo de habilitação para adotar. Então, primeira etapa, o pedido de inscrição. Eu vou apresentar os documentos necessários, vou fazer esse pedido de inscrição. Massa, passei? Ok, agora eu vou participar do curso de preparação. Anteriormente não era necessário, mas hoje é necessário participação de um curso de preparação, onde você vai se preparar para passar pelo processo de adoção. E aqui a gente vai trabalhar o quê? As frustrações, suas idealizações, vamos trabalhar estereótipos, a gente vai trabalhar modos, de lidar com conflitos internos, né? Trabalhar lutos e assim por diante, dependendo da demanda do sujeito, tá? E por último, um estudo psicossocial, que a gente aqui, eu já falo mais, um estudo biopsicossocial, tá? Então eu preciso fazer um estudo biopsicossocial, onde eu vou estudar os processos socioeconômicos, psicológicos, fisiológicos e sociais desses adotantes. Nesse encontro são aqui, ó, preconceitos, mitos, né, que envolve a adoção, tá? E é isso, tá? Pessoal, só agora, gente, voltando aqui na nossa situação problema. Então, vou ler a situação problema e as perguntas para a gente concluir, tá? Passados 7 anos, desde o falecimento de seus pais, Pedro Malta, já com 10 anos de idade, superou o trauma da perda e estreitou, né, ainda mais os laços de amor e carinho com seu tio Fabrício, com quem passou a conviver desde que ficou órfão e quem se tornou sua referência paterna. Diante de tal fato, Fabrício procurou novamente seu escritório de advocacia para maiores informações sobre a possibilidade de adoção do sobrinho. Seu chefe, o advogado Antônio Vicente, ao receber Fabrício, solicitou que você continuasse o acompanhamento do caso, cuidando, assim, da adoção e das dúvidas de Fabrício. Primeira pergunta. É possível que um tutor possa adotar seu tutelado? É ou não é? Sim, né? É muito possível. Sim. Sim, professor. Básicos, né? Eu acredito que sim também. Isso, sim. É viável, é sim, muito aceitável. Aí o sujeito precisa... Aí, destaca aqui. Quais são as exigências mínimas para confirmar a adoção? As mesmas das demais, pessoal. Tá? As mesmas. Ter maior de 18 anos, ter uma diferença de idade de 16 anos, ter uma estrutura, né, uma estabilidade familiar, certo? Não importa o seu estado civil ou orientação sexual. A segunda pergunta foi: e a adoção poderá ser realizada por ato extrajudicial ou depende da autorização do juiz? Depende da autorização do juiz. Autorização do juiz. Isso mesmo. Totalmente a autorização do juiz. Muito bem, isso mesmo, pessoal. Como nós vimos, tanto o processo de adoção de crianças e adolescentes, como de adultos, devem passar por uma ação judicial, né? Ou seja, dependendo da autorização desse juiz. Outro ponto, lembrem-se, criança e adolescente, o processo de adoção seguem-se as normas do ECA da criança e do adolescente.
E os adultos seguem o quê? A vara da família. Muito bem, tá? Eu li seus lábios aqui. Tá? Certo, pessoal? Professor, o tutor, eu acho que para ele fazer uma adoção seria 100% mais fácil, porque ele já está em condições de ser o tutor, é só fazer a adoção. Sim, porque o tutor ele já tem a tutela, né? Isso quer dizer o quê? Ele já tem um cuidado com essa criança. Ele já tem passado por um processo de manter a guarda, né? A capacidade de escola, enfim. É muito mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que não tem a guarda nem a tutela. Já passou por uma peneira já. Já passou por um processo já. Certo? É. Pessoal, é isso. Muito boa noite, tá? Eu quero falar com vocês, só dar um recado. Vou só encerrar a nossa aula aqui. Deixa eu encerrar a gravação. Não sei.